CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio muito especial para vocês. E hoje eu estou aqui vestindo uma camisa Passa Fácil da Facínios. Para quem acompanha o CoachCast desde abril do ano passado, a Facínios está nos apoiando. Então, e por incrível que pareça, hoje o convidado, daqui a pouco vocês vão saber quem é, também está vestindo já a sua camisa da Facínios, que está muito legal. E eu quero agradecer lá ao Jurandir e todas as pessoas que trabalham na Facínios, pelo apoio também ao Carlos Monteiro, filho do Jurandir, e é um apoio sensacional, que está me vestindo assim, ó, de forma elegante hoje. E também a Marketing Up, que faz todos os e-mails marketings aqui do CoachCast. Então, se você quer receber as novidades, quer receber o novo episódio toda semana, se inscreve lá, sergioalbuquerque.com.br, e você vai receber no seu e-mail. E eu tenho a honra de receber um meu querido professor aqui de neuromarketing. Estive com ele na comunidade dele por 2 anos, né? E Pedro Camargo. Quem é Pedro Camargo? Uau, vamos lá, Sérgio. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra. Obrigado a Facínios. Amei minha camisa, é linda e é uma delícia, hein? É muito gostosa. Maravilhoso, né? Além de elegante, ela é gostosa de vestir, é bacana, viu? Parabéns. Quem é Pedro Camargo? Meu pai do céu, é um maluco que é um alucinado por neurociência aplicada a negócio, que há 15 anos atrás, Sérgio, começou a falar disso, né? Que eu não me conformava em que você estuda, ou negocia, ou vende, ou lidera seres biológicos, mas nega a biologia. Né? Que, para mim, é como se você fosse um engenheiro que não precisa entender de cimento, de aço, de ferro. Quer dizer, biologia faz parte, a motivação é biológica, as nossas ações, o órgão que gera comportamento é biológico, mas ninguém queria falar disso. Então, há 14 anos, há quase 15 já, né? Eu falava sobre isso, né? Eu digo que eu era gangorra, né? Eu sentava para conversar sobre isso, todo mundo levantava e ia embora. E lá veio o Pedro com aquelas besteiras dele. Tinha um monte, né, mas eu sou teimoso, eu insisti e fui sempre fascinado, né? Estudo neurociência todo santo dia, todos os dias, né? E aí fui, com a minha curiosidade, buscando mais informações, aí surgiu a biologia do comportamento econômico de consumo, né? Que aí envolve não só o cérebro, mas o organismo todo, a influência do intestino, no seu humor, né, na sua resiliência, a influência do sistema imune, você querer se relacionar ou não, enfim, foram surgindo informações e mais informações, né? E aí veio além da biologia, veio a cronobiologia, né? Que é uma coisa que me fascina muito também, que é entender os cronotipos e como aplicar isso na produtividade das pessoas, no dia a dia e até numa venda, né? Que um dos meus livros fala sobre isso. E aí eu continuo escrevendo e buscando informações. Escrevi um livro sobre o tempo, que ainda está para as editoras decidirem, né? Que chama-se Tic Tac Tum Tum, que é o tic-tac é o do relógio e o tum-tum é o tempo interno, que é completamente diferente do tempo do relógio, né? Por isso a gente fala, não, olha, daqui 15 minutinhos o doutor vai te atender. 15 minutinhos, na minha cidade, vira 40, então não é 15. O relógio é 15, na minha cidade é 40, né? E agora eu estou escrevendo um livro sobre a entropia cerebral, quer dizer, como provocar, né? Entropia é gerar o caos, né? Uma mudança, por exemplo, de uma água líquida para vapor, muda as moléculas. E existe, como ela é física, né? É um processo físico, e nós somos seres físicos químicos, eu fui buscar informação sobre como eu consigo mudar um cérebro para gerar criatividade, inovação dentro da empresa. E aí eu fui descobrindo a entropia, né? Que legal. Que é a entropia, tem gente que chama de psicológica, tem gente que chama de mental ou cognitiva, que é como provocar as pessoas para que elas mudem, né? Para que elas mudem o processamento cerebral e mudem suas atitudes, né? Esse é o que eu estou escrevendo, que eu estou apaixonado agora, estou alucinado. Olha só, que legal. E em meio a tudo isso, você leciona, faz consultoria, dou aulas de pós,
Amanhã mesmo estou indo para Criciúma para dar aula lá, dou aulas de pós no Brasil inteiro, faço palestras, mas eu acho que é tranquilo, viu, Sérgio? Porque você vai lá, porque como eu gosto de tudo, não parece nada, parece trabalho, entendeu? Tudo parece como estar escrevendo, curtindo. Então, eu vou curtir uma aula, enfim, é um prazer imenso. Eu gosto muito disso. Que Tem legal. até uma tia que é muito rica, né? Que uma vez me perguntou, mas você gosta mesmo de ser professor? Eu disse, não tem jeito. Nasci para isso. Desde os 25, não tem jeito. Mas qual que é a tua primeira formação? A minha primeira formação é Direito. Eu sou formado pela UERJ, pela Estadual do Rio de Janeiro, em Direito. Sou formado em Direito, mas enquanto eu fazia Direito, e eu adorava estudar, como sempre adorei estudar, adorava estudar o Direito, me formei bem lá na UERJ. Enquanto isso, eu fazia cursos à noite de marketing, que eram cursos da Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas eram cursos técnicos, né? Não existia matéria marketing, né? Ou a ciência marketing, era um pedacinho assim da administração, né? Inclusive nem propaganda, por exemplo, propaganda e jornalismo andavam juntos naquela época, né? Depois separava no último ano, virava jornalista ou virava publicitário. E o marketing era uma coisinha da administração, nem era matéria, e eu fazia à noite. Então, durante o dia eu estava Direito, e à noite eu fazia Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu deixei de fazer estágios em Direito, e quando eu acabei a Escola Superior, eu comecei a fazer, que era um curso de 2 anos, né? Mas era técnico, não existia o curso formal, né, de pós. E aí eu passei e troquei. Aí eu fui para uma agência de propaganda no Rio de Janeiro, trabalhar numa agência de propaganda e fazia Direito à noite. Olha só. Mas por que o Direito? Então, porque eu sempre gostei de estudar, e eu procurava um curso que eu gostava de estudar, eu queria estudar bastante. Então, seria Sociologia, Antropologia, Filosofia. Mas eu falei, deixa eu ir no Direito. E eu amei fazer o Direito, né? Que legal. E depois eu fiz uma pós em marketing, esse curso. Depois, isso tudo no Rio de Janeiro. Quando eu voltei para Ribeirão, fiz pós em marketing, e depois eu fiz mestrado em educação corporativa. Então, assim, eu brinco que o MEC pede que a gente tenha aderência, né? Aderência significa fazer graduação em marketing, pós-graduação em marketing, mestrado em marketing, doutorado em marketing. Eu não tenho aderência alguma, eu sou teflon. Eu misturo tudo, eu gosto de misturar as coisas, né? Não essa visão única, mas uma visão holográfica do comportamento, né? E as faculdades tinham até dificuldade de me classificar e me colocar, né? Por exemplo, para me colocar no marketing, elas me colocavam com a matéria da parte jurídica, da publicidade, da parte, né? Me colocavam assim como professor da legislação promocional, legislação para poder caber, porque senão o MEC não deixava eu dar aula de marketing, né? Então, era uma loucura. Mas eu sempre adorei isso, porque me dá uma visão holográfica do comportamento. Eu não acredito no comportamento disso de uma maneira ou só pela sociologia, ou só pela psicologia, ou só pela antropologia. Não. Para mim, tem que misturar tudo para ter uma visão geral do ser humano. Né? E a biológica ninguém tinha, né? Isso é muito legal. Muito adoro legal. Misturar. Né? Eu me identifico muito com isso, que eu também tenho uma salada de frutas profissional aqui. Eu fiz economia, fiz direito, gestão comercial, pós em gestão de pessoas e fui... Olha lá, você é Teflon também. Teflon. Porque geral, eu acho que todos esses temperos fazem a coisa ficar mais saborosa. Exatamente isso. E fazem a gente está sempre acompanhando as coisas que vêm no futuro, né? Porque nós estamos buscando informações de várias fontes, né? E não é aquela fonte única e purinha que aquele sujeito só sabe aquilo que, né, focado naquilo. Não, eu gosto de comportamento humano, e comportamento humano envolve antropologia, sociologia, psicologia,
biologia evolutiva e neurociência, envolve tudo isso. Não, e sensacional. E agora eu estou lembrando aqui das aulas que quando você lecionava lá para a gente nos 2 anos que eu participei da comunidade, né? E aí eu lembro que eu estava caminhando, às vezes eu fazia aula caminhando, e estava, acho que 2021, 2022, ali eu não lembro direito. Então eu saía para caminhar, minha caminhada aqui depois de trabalhar, e aí eu ficava acompanhando, assim, muito atento a tudo que você ia falando, a todas aos colegas ali, que também provocavam muitas discussões sensacionais, né? Essa troca é fantástica, Pedro. É muito bacana. E assim, e são visões que você vai somando, né? Vai somando, porque a neurociência é imensa, né? E além da neurociência, eu estudo endocrinologia comportamental, que é uma paixão minha também. Então, assim, é muito grande, né? Fica grande, então as pessoas vão dando pitadas, você vai falar, puxa, olha isso que bacana, vou somar aqui, vou somar ali. Que legal, que bacana. Muito inspirador, sem dúvida alguma. E hoje, assim, a neurociência tem entrado cada vez mais na vida de todo mundo, né? Hoje está mais fácil até a linguagem. A linguagem, Sérgio, não tem volta, velho. Não tem volta. Ou você entende a neurociência, né? Ou você vai ficar à margem, né? Não tem volta, porque ela está em todas as áreas, né? Ela está nos negócios, e aí envolve o marketing, envolve liderança, envolve o RH, né? Envolve todas as áreas, né? A neuroeconomia, aí você tem a neurociência aplicada à educação, que é fundamental, né? Eu falo de educação corporativa porque o meu mestrado é em educação na PUC, educação corporativa especificamente, né? E eu acho impressionante, assim, você dá aula, mas não entende como é que funciona o cérebro que aprende. O órgão que aprende, você não entende. Como assim, né? Como é que eu posso... São umas coisas assim que não cabem muito na minha cabeça, né? Como é que eu posso... eu ensinei, ok, mas houve aprendizado? Então, você tem que entender como é que o cérebro aprende, né, para poder ensinar. Então, na educação também, já dei várias palestras, principalmente no começo, no meu plano de carreira, bastante palestra para colégios, né? E era muito bacana, porque as mães se acalmavam muito, né? Porque é muito alarmismo, né? A professora divide a sala em metade é TDAH e metade é hiperatividade. Então, ela não tem culpa de nada. Não, peraí, não é assim, né? Então, assim, ninguém é equilibrado, né? Não existe isso, né? E as mães ficavam desesperadas, e era tão bacana falar com essas mães, né? Explicar para elas que não, que é assim, que o cérebro amadurece, tenha calma, tenha paciência, né? É um amadurecimento cerebral. Outra área que entra forte, né? A economia também, é o direito, né? Que vai dar muita discussão ainda, né? O direito é uma área que a neurociência está entrando forte, porque, vamos lá, você pega um sujeito que ele é um psicopata assassino, porque nem todo psicopata é assassino, né? E tem níveis de psicopatia. Mas você pega um psicopata assassino, e aí ele vai ser culpado de um crime. Qual é a culpa? Ele ter nascido? Porque ele nasceu com o cérebro assim. Então ele é culpado de ter nascido. Olha a loucura aqui, né? Que a gente chega, né? Mas também vão surgir aí baboseiras, né, de gente tentando de tudo, né, para livrar as pessoas da culpabilidade, né? É verdade. Você falou aí baboseiras, me remeteu ao tal do neuromito. A gente tem vários neuromitos aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de alguns mais básicos aí. Tem a neurobobagem, os neurobobageiros, né? Neurobobageiros estão aí de plantão, afirmando que existe um gatilho, né? Eu não tenho nada contra a palavra gatilho, mas não são gatilhos, são padrões. Gatilho eles dão a impressão, o que Aldine usou de uma maneira, só que eles usam de outra, né? Eles dão a impressão de que você vai fazer isso, vai gerar exatamente isso, né? Que existe um hormônio para mini-saia, que existe um neurotransmissor que vai fazer o sujeito comprar um sapato preto. É um absurdo, né? E o empresário gosta de ouvir isso, porque ele quer a certeza, né? Como é que eu vou vender? Não. O que a gente pode fazer é provocar um cérebro, né? Mas você tem um ambiente, você tem
a sua oferta, você tem o produto, você tem a disposição da pessoa naquele momento, né? Então, assim, tem um monte, mas um monte de neurobobagens eu vejo todo santo dia, Sérgio, de gente que não lê, não estuda neurociência e vai afirmando. Pega um livro de neuromarketing, né, desses vários que tem, aí o cara repete. Você sabe que isso aconteceu quando eu lancei meu primeiro livro na Europa? Um cara aqui no Brasil já fazia, quando eu cheguei de lançar o livro, o cara fazia a palestra com a capa do meu livro. Já fazia palestra sem saber o que era, sem ter estudado, sem nada, enfim, né? Então, assim, como vira moda, as pessoas acabam abusando disso, né? Estou vendo um monte desses influenciadores agora falando de neurovendas, neurocoisa. Se estudar, beleza, tá Tudo tudo é neuro, ótimo. né? Bota neuro na frente, tá tudo Isso. então. Agora, tudo coloca neurogestão, não sei o quê, Então, assim, por um lado, divulga, mas por outro, divulga de maneira errada, né? De maneira distorcida, né? O processo. E aí os empresários, né? Os mais inteligentes sacam e falam, isso daí é bobagem. E aí estraga uma área que é bacana, né? Que pode trazer um monte de informação bacana, né? É verdade, é verdade. Não, e assim, com alguém estudioso, você tem quantos livros escritos já? Eu tenho 5 livros. 5 livros. Qual foi o primeiro mesmo? O primeiro foi de neuromarketing em Portugal. Tá, legal. E esses livros estão à venda na Amazon, né? Esse de Portugal não tem mais, mas não aí ele foi reeditado aqui no Brasil pela GEM, esse tem na Amazon. Tá. Depois eu escrevi o Comportamento do Consumidor, a Biologia, Anatomia e Fisiologia do Consumo, tá, que também tem na Amazon. Depois eu escrevi o Eu Compro Sim, mas a culpa é dos hormônios. Boa. Né, que também tem. Depois eu escrevi um livro que chama O Barato das Compras, que era um livro mais promocional, né, mais para divulgar o nome e tal, que é só virtual. Para fazer o nome mesmo, né? Isso. Ótimo. Tem o Neurobusiness, que é um livro que eu vendo na minha rede. Eu tenho, se for contar os coisas, tem até mais, tem uns 7. Eu tenho o Neurobusiness, tem também o NeuroHacks, que são verdade. 500 dicas, né, de como aplicar neurociência a marketing, a liderança, a RH, enfim, né? E tem o último físico, foi o Cronobiologia da Venda, né? Que legal. Que legal. Mas, na verdade, são uns 7 livros aí. Ótimo, não, perfeito. Então, vamos deixar aqui depois o nome desses livros na descrição. Para quem nos assistir ou ouvir, e vai lá, procura, compra, vale muito a pena. Vale a pena. Que bom. E até seguir o Pedro, vale. Eu tenho 2 ou 3 aqui, eu não lembro quais são, porque eu tenho todos eles em e-books, né? Então, vão lá comprar os livros. E, além do mais, seguir o Pedro também nas redes sociais. A principal rede é o Instagram? É @professor Pedro Camargo. @professor Pedro Camargo. Então, vamos deixar aqui embaixo também na descrição, né, para que vocês sigam. Eu não sei se é diário o conteúdo, eu sei que eu vejo muito conteúdo. Diário, às vezes 3 vezes ao dia. Ótimo. Não, e assim, vão, sigam e depois contem para a gente o que acham, porque são as dicas que você dá são preciosíssimas. Bacana, fico feliz. O LinkedIn também, 3 vezes ao dia, é Camargo Pedro, né, lá no LinkedIn, mas tenho também no Telegram, ponho no TikTok, ponho no... Quer dizer, você está conectado. Conectado, ponho em todas as redes para levar essa informação de maneira séria, né, Sérgio? De maneira bacana, né, de maneira séria. E para as pessoas entenderem também que não é uma coisa do outro mundo. Você tem como aplicar, né? O neuromarketing, especificamente, é a pesquisa feita com ressonância magnética, eletroencefalograma, já vai complicar. Agora, a neurociência aplicada ao marketing, que é o que eu faço, ela é muito simples, né, de aplicar depois que você entende. Por isso que eu criei esse livro do NeuroHacks, né? Porque, na verdade, eu vou em artigos científicos, por exemplo, vou em artigos científicos de memória, leio vários e trago para o branding, para aplicar em branding.
Esse livro do Tic Tac Tum Tum foram 468 artigos para poder escrever, Sérgio. Eu acho que vai ter mais publicado, vai ter mais páginas de artigos do que do conteúdo mesmo. De conteúdo. Porque, assim, como é uma ciência muito nova, né? Tem muita informação, informação surge diário, né? Aí você tem uma informação que diz uma coisa, fala, puxa, bacana. Aí você vai ver, tem duas que dizem ao contrário daquela. Aí você tem que buscar mais 3 a favor para ver se você vai estar a favor ou contra aquela informação. Então, é uma loucura, né? A sorte é que eu gosto de estudar, né? Mas não, com certeza. Não, e tem um conteúdo assim, quem tiver oportunidade, assista uma aula. Não sei se você está com a comunidade ainda. Não, eu tenho aulas lá no meu Instagram, tem lá o link das aulas, tem de legal. aulas de neuromarketing. Vale muito a pena, porque além das aulas serem assim sensacionais, porque eu participei, então eu posso falar, né, com propriedade. As aulas são boas, de uma profundidade, de uma clareza muito sensacional. E eu tenho que agradecer uma pessoa que me fez te conhecer, que é a Inês Coso. Foi graças a ela que eu te conheci. A Inês é uma paixão, a Inês é uma pessoa seríssima também nessa área. São pessoas assim que eu venero muito, porque ela trabalha de maneira séria. A Inês é muito boa no que ela faz. Ela estuda muito também, todos os dias. Nossa, eu tenho o maior prazer de ter a Inês como parceira, porque ela realmente, ela se aprofunda na área, né? Ela aplica bastante no RH, na liderança. Ela é muito fantástica. Ela é fantástica. É séria. Muito séria. Estive com ela em janeiro ou fevereiro do ano passado. Estive lá, agora ela está lá em Ibiúna, né? Tem um espaço sensacional também. Quero trazer a Inês aqui, uma hora dessa ela vem tem também. Tem que trazer, porque ela é uma paixão. Eu quero muito ela aqui. Até o tom de voz dela é uma delícia. As aulas dela também são gostosas. Eu fiz o GEM com ela, né? A minha primeira imersão foi assim, eu conheci ela há muito tempo. Na pandemia, ela abriu a primeira turma online, eu me inscrevi. Falei, agora que eu vou fazer. Não, ela é fantástica. Agora que eu faço. Seríssima. Seríssima, legal. E sou muito grato a ela por ter me conectado nesse mundo aí. Foi ela que falou, não, vocês têm que seguir o Pedro. Ela é uma especialista. Ela é uma paixão. Que legal, que bacana. E me diz um negócio, esse trabalho que você faz nas empresas hoje, né? Qual é o impacto que você consegue gerar lá quando as pessoas aceitam, né, que você entre? Tem que aceitar, né? Porque às vezes não aceita, né? Quanto à palestra, é tranquilo, porque são focos, eu faço uma palestra customizada sempre, né? Então, faço Itaú, Galderma, que é uma indústria suíça de botulínicos, faço Unimedes, enfim. E agora as consultorias, eu estou focando muito na área do chronoworking, que é para melhorar a produtividade das pessoas, né? E agora a gente já começa a ter empresas que eu já tenho resultados que em 3 meses a gente melhorou em 42% produtividade, Sérgio, porque adaptou o horário, né? As pessoas têm ideia que, então as pessoas não vão mais trabalhar, essas discussões boas. Não, não é isso. É adaptar o melhor horário, o melhor trabalho para o melhor horário daquela pessoa, daquele cronotipo. Né? Só de fazer a adaptação já melhora horrores, né? Porque as empresas erram muito, né? Porque, primeiro, começa na contratação. Você contrata alguém que é um lobo vespertino para trabalhar de manhã, já errou. Né? Ou contrata um leão como eu, que sou madrugador, para trabalhar no final do dia à noite, já errou. Né? Então, começa na contratação. Eu começo pelo RH, né? Ensinando para o RH, e começa a fazer a seleção já de chronoworking, e aí depois a análise de cada um, o teste com cada pessoa, depois vem os líderes ensinar a fazer reunião nos melhores momentos, né? E mesmo não só a reunião, mas a abordagem. Eu vou abordar o Sérgio, eu quero falar uma coisa séria com ele. Então, o Sérgio é o quê? Ele é um leão, um madrugador, ele é um lobo, que é um vespertino, ou não? Que horas eu abordo o Sérgio? Né? Que horas que eu falo com ele? Então, tá assim, um trabalho muito gostoso, porque você as pessoas começam a ficar mais felizes. Então, assim, além de resultado prático, tem um resultado da felicidade das pessoas, porque
você passa a ensinar um líder a entender a que momento falar com aquele sujeito, a que momento fazer reunião com essa turma. Que legal. Né? Você respeitar um, respeitar o outro. É muito gostoso, é um trabalho muito gostoso. Muito mesmo. Eu acho que foi indicação sua, tem o livro do Richard Bruce, que é O Poder do Quando, né? Poder do Quando. Que é ele fala em 4 tipos lá, né? Que é o ele fala, ele acrescenta o golfinho. Golfinho. Mas eu ainda não tenho certeza, eu não acrescentei no meu livro e não uso ainda, porque não é um... O golfinho é aquele que não dorme muito bem, dorme com a metade do cérebro, depois dorme com a outra, mas eu não achei evidências científicas de que o nosso cérebro dorme dessa maneira, porque o golfinho dorme assim, né? Ele dorme com metade do cérebro para não se afogar. Depois ele dorme com a outra metade. Então, eles chamam de golfinho de pessoas que não dormem bem e tal, mas eu acho que não achei evidências científicas de uma tipificação. Eu só acho que é uma pessoa que dorme mal por algum problema físico, biológico, ou, enfim, mental, que não dorme bem. Né? Mas, então, é um tipo que eu não... Que legal. Não digo que não existe, que está errado. Eu ainda não me convenci. E aí, depois que você falou, numa das aulas lá no passado, eu também fui observar e também tem o livro aqui, que foi indicação sua, e eu também não consegui entender muita diferença também, assim. Então, eu acho que esses 3 fazem mais sentido, que é o leão, o urso e lobo, né? Isso, porque, na verdade, a pesquisa científica mesmo é feita com os madrugadores e os vespertinos, porque o diurno é o normal, é 60% das pessoas, né? Eles pegam os extremos, e que na ciência eles chamam de pardal e coruja. Né? Quando fazem pesquisas, né? Tem na USP aqui, tem o MEC, tem pesquisas alemãs, eles só usam os 2, né? Eles usam esses 2 que são desvios, né? Pessoas madrugadoras e pessoas mais vespertinas, né? Que vão mais à noite. E nunca trataram de golfinho ou de outro tipo. Por isso que eu não vou, eu só vou quando eu tenho certeza. Legal. Maravilhoso. Olha só como passa rápido essa gravação, hein, Pedro? Eu queria Já foi? Aqui. Já foi, nós estamos chegando no finalzinho aqui, temos os 2 finais. Tá vendo? Que legal. Nós estamos esquentando. Tá vendo? E sensacional isso, por isso que eu quis te provocar um pouco mais, né, nessa questão do cronotipo, que eu acho isso fantástico. Eu uso isso em sessões de coaching, eu falo para as pessoas. E você tem algum teste que você indica para fazer? Existe algum... Chama MEQ, Morning Evening Questionary, MEQ, M-E-Q. Mas tem em português, viu? Tem da USP, é fácil de achar na internet. Legal. Então eu vou procurar. Pode fazer, é fácil de achar o teste e, assim, já identifica na hora o seu cronotipo, precisa aprender a respeitar, ser mais produtivo. E tem pintado, agora é engraçado, tem pintado agora mentorias. Que legal. As pessoas, olha, Pedro, eu quero ser mais produtivo, né? Eu chamo mentoria de chronoworking também, né? Trabalho profissional, né? E tem pintado pessoas querendo mentoria para melhorar a produtividade, melhorar o horário. Que bacana. Bacana, viu? Eu gosto muito dessa área porque, além da produtividade, se vê a satisfação na cara das pessoas, Sérgio. E isso me traz um prazer enorme de ver que aquela pessoa está bem, que ela está produzindo. Olha, consegue ressignificar até a própria vida, porque às vezes o cara que não é o cara madrugador, não é o leão, ele quer fazer coisas intelectuais de manhã cedo, não vai conseguir, porque ele não tem energia. Não vai conseguir, isso, né? É isso aí. Eu tenho que acordar às 6 da manhã, eu tenho que acordar às 5 da manhã. Sérgio, e aí entra esses livros que ficam incentivando, né? O poder da manhã. O clube das 5 da manhã. Gente, isso judia das pessoas, porque tem gente que fez aula comigo que falou, Pedro, eu me achava um inútil, porque eu li o livro e falava para acordar às 5, e eu nunca conseguia produzir nada esse horário, chegava onde... Depois que eu vi sua aula, ou que eu conversei com você, a minha vida mudou, porque eu vi que... Então, assim, esses livros judiam das pessoas. Mas, como é um sujeito americano que escreveu, são 2 sujeitos americanos, eles sabem, eles são gurus, são nada. Ali falta muita ciência, falta muita informação e judia das pessoas.
Olha que interessante, né? E tem muitos gurus hoje em dia, né? Até esses dias eu fiz uma live aqui com um menino que me convidou para o canal dele, e a gente falou da Gurulândia. E tá cheio de guru falando um monte de bobagem. Um monte. Aí tem os neurobobageiros, tem esses aí que vem falar que tem que acordar todo mundo às 5. Pode ser que tem gente que funcione às 5 da manhã, mas uns não funcionam, né? Não funciona, não vai funcionar, porque não é o cronotipo. E ao contrário, se você segue o cronotipo, você vira hiperprodutivo. Pois mais é. satisfeito, uma saúde melhor e tal. Mas tem muito, né? Esses gurus Muita da coisa. Internet aí, esses vários, eles ficam dizendo que você só vai ficar milionário, que você vai ficar rico. Né? Quem fica rico são eles, né? O autoajuda, como eu falo, ele é autoajuda para o autor, porque ajuda o autor a ganhar dinheiro, não as pessoas, né? Então, muito verdade. Ajuda só o autor a ganhar dinheiro. É por isso que é autoajuda, mesmo. Então, olha, tivemos uma microaula aqui hoje com o meu querido Pedro Camargo, uma pessoa sensacional. Eu te espero aqui de novo quando lançar o próximo livro, hein? Bora. Vamos marcar. Eu vou pedir outra camisa, vou estar chegando uma coleção. Chama vários que eu quero uma coleção dessas camisas. Boa. Eu amei essa camisa aqui, velho. Amei. Que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Novamente agradeço a Fascínios aí, né, pela essa gentileza que eles fazem com a gente aqui. Muito bacana. Então, Pedro, muito obrigado pela sua gentileza de vir aqui. Foi sensacional essa gravação aqui. Eu estava muito ansioso, faz um ano ou mais que eu queria tê-lo aqui. Eu já dei balão nele, gente. Mas foi um balãozinho. Fica tranquilo que hoje estamos aqui. E aí, pessoal, vão lá, sigam o Pedro, vão assistir as aulas dele, contratem a palestra, contratem consultoria. Tenho certeza que o seu negócio ganha muito com isso. Pedro, muito obrigado. Sérgio, um grande abraço. Obrigado você pelo convite.